No ar, mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. E hoje, um bate-papo muito interessante com a doutora Ilana Marques. Ela que é cirurgiã, dentista, especialista em odontopediatria desde 1999, com habilitações em laser terapia e sedação inalatória. Um bate-papo muito interessante sobre saúde bucal e ela tem um projeto muito legal que ela vai dizer tudo pra gente a partir de agora. Seja muito bem-vinda, doutora Ilana. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Uma satisfação recebê-la aqui no nosso podcast. Doutora, você não é de Brasília? Não, sou mineira de Uberlândia. De Uberlândia, né? Como começou a sua paixão pela odontologia? Meu pai era dentista. E, na verdade, quando eu era pequena, eu queria fazer qualquer área dessa de medicina. Eu pensava em ser médica, veterinária ou dentista. E aí, à medida que eu fui crescendo, amadurecendo, eu pensei, veterinária, eu posso ter os animaizinhos, né? Médico, trabalho demais. Mal eu sabia o tanto que eu ia trabalhar, né? E dentista, eu acho que combina mais com a família, né? Eu pensava assim, né? E, na verdade, eu consigo realmente conciliar bem, mas eu acabo que trabalho muito porque eu não consegui ficar só sendo dentista. Eu acabei virando empresária, né? Porque eu tenho uma clínica e também virando professora, pela paixão que eu tenho pela odontologia, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, seu pai também é dentista e professor universitário. Foi. Infelizmente, ele já está no outro mundo lá. E ele queria que você seguisse também esse caminho. Acabou que você seguiu também, né? O sonho dele era que um dos filhos seguisse a carreira dele, né? E aí, só que eu sou a caçula, então, assim, não era bem o ideal. Mas ele ficou muito feliz e foi maravilhoso. Ele foi embora muito orgulhoso da filha, graças a Deus. Que bom. E como é que foi a sua história aqui em Brasília? Como é que foi essa transferência, Uberlândia, essa ponte para Brasília? Então, na verdade, ele queria muito que eu ficasse em Uberlândia, porque já tinha um consultório, ele era professor da Universidade Federal, ele queria que eu seguisse esse caminho. Mas eu pensei, gente, se eu fizer isso, eu vou sentir sombra do meu pai, como se eu não tivesse sido capaz de criar meu próprio caminho. E eu tinha tido uma experiência de morar em Nova York um tempo. E aí eu pensei, gente, eu não me identifico com uma cidade pequena. Uberlândia não é tão pequeno, mas não é, por exemplo, como Brasília, né? E aí tem São Paulo também, que eu pensava, mas aí surgiu uma oportunidade incrível. Duas coisas aconteceram interessantes. Uma amiga minha que morava aqui, estava louca para ter uma companhia, e ela descobriu um lugar que estava oferecendo uma vaga para dentista. Olha. Que era a Fundação Bradesco, justamente para a área infantil. E eu ainda não era especialista, mas eu sempre sabia que eu queria trabalhar com criança, que é minha paixão. E aí ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade. E apliquei, passei, fui chamada, e nesse mesmo tempo, uma tia minha que morou 30 anos em Brasília, tinha mudado há 3 meses para Uberlândia, e ela, quando eu contei para ela que eu vinha para cá, ela falou assim, Ilana, se você quiser eu te empresto o apartamento para você ficar. Falei, gente, era para ser. E aí foi incrível, porque tudo foi acontecendo como se fosse realmente para acontecer. Porque, além disso, teve uma outra coisa muito legal. Quando eu cheguei aqui, eu tenho uma tia que mora aqui, e aí ela também, sabendo, né, dos meus interesses, ela me apresentou para uma professora da UNB, e eu descobri que tinha um estágio lá na área de odontopediatria. Olha. E aí eu já entrei nesse estágio, fiz 2 anos como se fosse uma pós-graduação em odontopediatria, e depois disso tive a felicidade também de passar na especialização de odontopediatria com os professores da UNB, porém pelo HFA. E aí foi essa a história do meu começo, né? Que legal. Isso em que ano, mais ou menos? Então, em 95, 95. né? E aí, não, desculpa, não. Foi antes, imagina. Em 1989, ai meu Deus, eu sou péssima com datas. Mas acho que foi em 1989, porque a clínica tem 25 anos. Então, faz a conta aí, você é bom de matemática? Acho que é de 99. 99, isso mesmo. Então, eu vim pra cá em 95. Você é jovem, né? 89 é sinal, tá errada essa conta. Eu sou péssima de matemática, por isso que eu fui pra essa área. Mas em 1995 eu mudei pra cá, fiquei 3 anos trabalhando na Fundação Bradesco, e em 1999
eu abri o meu consultório e finalizei a minha especialização, né? E então eu fiquei 2 anos na UNB, depois 1 ano na especialização, e aí meu pai me ajudou a abrir o primeiro consultório, né? E aí desde então eu meio que deslanchei, porque antes, nesses 3 anos que eu estava na Fundação Bradesco, eu trabalhava em consultório de outros colegas, né? Para entender, aprender, pegar experiência. Só que lá eu não podia desenvolver as minhas ideias, o meu jeito de trabalhar. Então eu fiquei assim limitada. Mas quando eu abri o meu consultório, eu pude colocar tudo que era minha criatividade. E, graças a Deus, foi muito legal. Porque eu desenvolvi várias coisas que têm a ver com o meu jeito de ser e elas deram muito certo. Inclusive, hoje a gente chama de protocolo IgM, que é um jeito de funcionar que eu desenvolvi por causa do meu jeito de funcionar. Como é que funciona esse protocolo? É um protocolo que envolve uma humanização muito grande, né? Tanto do cliente interno, que são os nossos funcionários e nossos colaboradores, outros dentistas, como também do cliente externo. Então, a gente tem um processo de acolhimento muito grande e um processo de sempre buscar tanto o conforto do acolhimento, como também o conforto com a tecnologia para que esse acolhimento fique melhor ainda. Então, a gente une essas duas coisas, né? Então, assim, são detalhes que a gente vai, todos os dias desses anos todos, eu invento uma coisa nova e que vai agregando a esse protocolo. E todas as vezes que a gente traz um profissional para trabalhar com a gente, esse profissional passa um tempo fazendo um acompanhamento dos atendimentos para absorver. E hoje, assim, a gente começou com uma sala e com uma auxiliar, né? Hoje a gente tem, as salas viraram 8 salas lá no Edifício Life Center, só que há uns quase 3 anos eu me mudei para o Brasília Shopping. E aí, todas aquelas salas que eram separadinhas viraram uma sala única com o mesmo tamanho, então a gente tem 4 consultórios e a equipe foi só crescendo. Então hoje eu tenho uma supervisora das auxiliares, que já está comigo há mais de 10 anos, maravilhosa, a Shirley, que ela tem esse protocolo totalmente, né, absorvido, né, no interior dela, e ela faz o treinamento de todas as funcionárias que chegam. E eu faço o treinamento dos dentistas, né, no sentido de eles absorverem também o protocolo. Então, as pessoas que trabalham conosco têm que ter um perfil específico, né? Não dá para ser aquela pessoa seca que não sabe relacionar, né? E é muito legal isso, porque eu adoro, porque os pacientes sentem isso e falam. Eu sempre, quando a gente fala, deixa a nossa avaliação no Google, né, que é importante, todas as vezes eles falam da equipe como um todo. E isso para mim é um orgulho, porque eu não quero só eu ser, né, a doutora Ilana é maravilhosa e a equipe não. Tem que ser um conjunto, tem que todo mundo trabalhar em sintonia. E é isso que eu consigo lá e que me dá um prazer enorme. E eu acredito que esse protocolo tem feito a diferença na vida de muita gente, porque quando a gente fala em dentista, muita gente já tem esse trauma, né? Seja no atendimento, quando você fala em dentista, muita gente já fala, meu Deus do céu, lembra de um trauma, principalmente quando criança, né? Sim. E isso faz a diferença. E tem uma particularidade lá na sua clínica, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, que é dessa sedação inalatória. Eu estava comentando com ela que não é tão comum, na maioria dos consultórios aqui em Brasília, a gente se deparar com esse tipo de procedimento. Vem mais em filme. E a doutora estava me contando que fora do Brasil isso é muito comum, só que aqui não é tanto, né? E lá na sua clínica tem. Conta pra gente. Então, como eu te disse, eu sempre fico muito antena ligada para tudo que pode dar mais conforto e que faça a experiência de ir ao dentista ser legal. Esse é o nosso lema, ir ao dentista é legal. Tem até o livro que fala sobre isso, né? A gente tem uns e-books bem legais. E aí eu passei um tempo na França em 2014 e lá na Europa como um todo, nos Estados Unidos e nos países árabes, isso é muito comum. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, 90% dos odontopediatras trabalham com sedação. E aqui no Brasil já tem há muitos anos também,
Tem profissionais que trabalham, mas realmente ainda é muito pouco, muito pouco. E os que trabalham nem sempre dominam tão bem a prática. Então, por exemplo, a gente dá curso de habilitação em sedação e habilitação em laser. E eu observo que muitas pessoas que fazem sedação não fazem com a mesma abrangência que eu faço, porque a gente consegue fazer sedação para pacientes neuroatípicos, né? Já consegui fazer até, porque existe vários tipos de sedação, mas os que a gente trabalha na clínica são sedação inalatória com óxido nitroso, que é a sedação mais tranquila e mais segura que existe. Só que ela é mais leve, é uma sedação considerada leve. Então, nem sempre ela vai funcionar. Depende do perfil do paciente e para a gente descobrir se é o perfil do paciente, a gente tem que conhecer o paciente, fazer uma anamnese e às vezes até fazer um teste. E quando não funciona, a gente tem a opção de fazer a sedação medicamentosa, que pode ser feita só com o dentista por meio de medicação oral, nasal, associada, que a gente chama de multimodal, associada com a sedação inalatória, ou pode fazer, que é como eu escolhi fazer, com um anestesista, né? Por que eu escolhi dessa forma? Porque quando você faz a medicamentosa, você tem que ter 2 profissionais de nível superior, porque um vai fazer na boca da criança o tratamento e o outro vai simplesmente monitorar toda a sedação. Então, eu achei que valeria mais a pena eu ter o anestesista do que uma enfermeira ou um outro dentista. Então, assim, a gente gosta muito porque a gente se sente super seguro e é um trabalho que dá uma satisfação enorme, porque vem muitos pacientes que os pais simplesmente ficam desesperados porque não conseguem fazer esse trabalho de outra forma, né? E a gente consegue fazer isso tanto no próprio consultório, como às vezes a gente vai para o centro cirúrgico. Mas voltando para a inalatória, que é a mais comum, existe esse mito que muitas pessoas que já têm, inclusive, o curso, mas acreditam que a sedação inalatória é só para o paciente que tem medo, fobia, ansiedade. E não, de forma alguma. E outra coisa, eles também acreditam que é só para pacientes acima de 3 anos e para pacientes que aceitam a máscara. E existem técnicas que a gente consegue fazer desde bebês de 3 meses, né, até pacientes de nível 3 de suporte, né? Então, assim, são técnicas que a gente ensina no nosso curso e que a gente vê que pouquíssimos cursos passam isso para os pacientes. Porque eu sou muito assim, esses cursos que eu resolvi fazer habilitação, por que eu resolvi dar o curso que eu me habilitei? Porque quando eu me habilitei, eu senti lacunas. Eu senti que realmente poderia ter muito mais. Então, depois de fazer um tempo, eu fiz habilitação. Aí tive o meu dia a dia, tive a minha curva de aprendizado, e aí eu percebi que eu podia agregar muito. E eu falei, gente, eu vou fazer uma habilitação com ênfase em odontopediatria, porque eu sei que eu posso agregar. E é o que acontece. Então, o de habilitação em laser, que já está mais consagrado, a gente recebe alunos de todo o Brasil, porque o curso ficou conhecido como a melhor habilitação de laser do Brasil. Por quê? Porque a gente tem muita prática, assim, porque muitos cursos eles só mostram, a pessoa assiste e pronto, ela não sai com segurança, né? Não vai colocar em prática, né? Exatamente. E aí o legal é isso, é porque a gente conseguiu unir uma coisa super legal, que é, além de ensinar o aluno, a gente faz bem para a comunidade, porque a gente cria esse projeto que é Aprender Cuidando, onde a gente pega pessoas que têm, como que a gente fala, quando não tem muita condição social? Vulnerabilidade. Isso, em vulnerabilidade. Então, é uma coisa assim que é muito gratificante. Você ensina o aluno aprende e se sente seguro. Por isso que o nosso curso ficou famoso, porque todos falam, nossa, eu estou saindo super seguro, e eles conseguem pôr em prática e eles se destacam na cidade deles por causa disso. Então, a gente já está na 17ª turma de habilitação em laser. E como a habilitação em laser sugava muito da minha energia e do meu tempo, eu dei uma parada na de sedação. Só que eu sou muito apaixonada pela sedação. E aí eu falei, não, esse ano eu vou voltar com a sedação. Então a gente está na 4ª turma de sedação. E na sedação é a mesma coisa, o mesmo projeto, porque a gente também busca esses pacientes, inclusive os pacientes
Não sei nem qual que busca mais, mas eu acho que até o de sedação, porque tem muitas pessoas que precisam e a sedação, infelizmente, ela ainda é cara, né? Então, a gente oferecendo, eles ficam muito interessados por conta dos pacientes que não conseguem, né, realmente fazer tratamento de outra forma. E, então, o mito que eu estava falando é que essa coisa de achar que é só para paciente fóbico e ansioso. Claro que é maravilhoso para esses pacientes, mas também é maravilhoso para aquele paciente, por exemplo, que vai fazer um tratamento longo, cansativo e que vai ficar lá 2 horas na cadeira. Se ele puder fazer com a sedação, ele não vai sentir passar o tempo, ele vai ficar relaxado. É como se ele tivesse 2 em 1. Ao mesmo tempo que ele está tratando de dente, ele está meio que sentindo ali quase que uma massagem. Então é muito bom. Sem falar que fica mais confortável para o profissional também que está realizando o procedimento. Com certeza. Por exemplo, com criança, além de ficar mais confortável, porque a criança fica lá sossegada e você faz tudo o que você tem que fazer, você aumenta a sua produtividade. Porque, por exemplo, a criança, o tempo dela de tolerância geralmente é muito curto. E quando você faz com a sedação inalatória, esse tempo aumenta muito. Então, por exemplo, um exemplo dessa semana, o paciente foi com o dentinho fraturado pela primeira vez na nossa clínica e fazia 1 ano que não fazia prevenção. Aí eu falei para a mãe, olha, eu vou precisar anestesiar. Então, ele nunca passou por anestesia. O que você acha da gente fazer com sedação? A mãe falou, acho ótimo, porque eu não quero que ele tenha uma má experiência. Até hoje foi tudo bem. Falei, perfeito. Então, dessa forma, a gente pode, inclusive, fazer as 2 coisas junto, porque ele vai ter tolerância. Se ele não tiver, eu paro antes. Ela, perfeito. E assim foi. Fizemos a prevenção todinha, né? Uma coisa que demora, normalmente eles só aguentam aquilo, quando são pequenininhos, o menino tinha 4 aninhos, Nossa. né? E a gente faz isso com menino de 3, de 2, é muito legal. E fizemos depois a restauração, e não é aquela restauração simplesinha, não. É uma restauração que você tem que anestesiar, você tem que isolar com aquela capa azul, coisas que normalmente incomodam e são chatas. E o menino saiu feliz da vida. Foi super legal. Uma experiência, né? Maravilhosa. E, por exemplo, crianças naqueles... Já ouviu falar? Você tem 3 filhos, né? Tem um filho. Um 13, só. Isso, então, você lembra da fase dele dos Terríveis 2? Pois é, nos Terríveis 2, muitas crianças vêm tratar de dente para fazer a primeira prevenção. Sim. E antigamente isso era caótico. Porque é a idade do não, da independência, eles não querem que você faça nada, eles só querem fazer o que eles querem. Então, muitas vezes a gente fez isso com imobilização e a criança chorando. Porque não dói nada, é só porque ela ainda não tem maturidade. E hoje em dia, muitos pais estão optando por fazer com a sedação, porque eles não querem esse desgaste. E eu acho fantástico, porque por que você vai desgastar se você tem uma opção, uma alternativa, né? Então, assim, é muito legal, muito bom. E qual é a sensação desse feedback positivo dos profissionais que passaram lá pelo seu curso e falam assim, ó, Ilana, já estou aplicando aqui na minha cidade, está dando resultado. Qual é a sensação, o sentimento? É maravilhosa. Inclusive, por exemplo, nesse curso que eu estou dando agora, eu até dei uma aula na terça-feira, foi anteontem. E uma das alunas, ela foi aluna do laser e agora ela está fazendo sedação. E ela deu um relato maravilhoso lá, quando a gente faz aquele primeira introdução de conhecimento, quem sou eu e tal. Ela falando que ela amou o dia habilitação em laser, que hoje ela é referência na cidade dela. E ela mora numa cidade pequena, vem pessoas de várias cidades para tratar com ela. E ela falou, Ilana, quando você lançou de sedação, eu vim de olhos fechados, porque eu tenho certeza que vai ser o mesmo efeito. Porque eu sigo você, eu vejo o seu trabalho. Então, assim, a pessoa que vem pra gente, ela fica muito satisfeita porque o nosso trabalho ele é muito mais completo, porque o curso é dado dentro da clínica. Então, é diferente daquele curso que você faz ali na faculdade, que não tem... Por exemplo, no curso nosso, a pessoa vê todo o dia a dia. Ela acompanha o paciente chegando com a família, ela vai ver como que primeiro ela vai ver como eu faço e depois ela vai fazer. Então, ela vai ver como que eu falo sobre o serviço, como que eu explico que ele é legal, como que eu vendo o serviço. Porque a pessoa tem que saber explicar para ela mostrar que aquilo realmente vale a pena. E aí ela vai aprender a condução, o condicionamento pela auxiliar, por mim, vai aprender a técnica propriamente dita. E os outros cursos, a maioria,
E só ensina a técnica. Sim. Entendeu? E a técnica, minhas auxiliares todas sabem a técnica. É diferente você saber a técnica e você saber usar aquela técnica da forma mais abrangente e legal possível. Então, assim, é muito gratificante. Ela falou o tanto que ela está satisfeita, porque ela falou assim, Ilana, quando eu me formei e fui fazer odontopediatria, todo mundo falava, não, odontopediatria não dá dinheiro. E aí, ela disse que depois do curso, ela falou assim, que ela começou a ganhar dinheiro, porque ela se diferenciou, se destacou, faz uma coisa que quase ninguém faz, porque o laser também ainda é muito pouco disseminado, né? Então, assim, ela está muito feliz. Né? E ela também, ela falou, eu trouxe muito do seu protocolo para mim, que eu não conhecia e que fez diferença. Então, tudo isso é muito gratificante, eu amo compartilhar. Muitas pessoas não entregam tudo que podem entregar porque ficam enciumadas, não, vai saber o meu segredo. Isso. Não, eu quero que saibam tudo e que multipliquem e que isso realmente possa ajudar outros pacientes e outras pessoas profissionais também. Isso que eu ia te perguntar, você não tem essa preocupação com concorrência, né? Nenhuma. Sim, a ideia é compartilhar conhecimento, né? Até pela sua trajetória, a experiência com o seu pai como professor, você também como professora, porque quando você traz para o meio empresarial, tem muita gente que retém esse conhecimento por medo da concorrência. Não é o seu caso, né? Inclusive, lá no início da profissão, eu fiz um curso com o Grupo Caproni, que eles trabalham muito assim, essa parte de divulgação, de marketing, é bem assim, completo. E eu lembro muito bem, e isso sempre ficou na minha cabeça, ele sempre ensinou que o seu concorrente não é o dentista. O seu concorrente são as viagens, são o apartamento novo, são os outros gastos que a pessoa tem. Então, quando você tem o seu diferencial, você faz um bom trabalho, você não tem que preocupar com o concorrente, entendeu? Então, assim, eu realmente não me preocupo. Você tem uma experiência internacional, fez especializações, vários estágios. Existe uma diferença entre o paciente aqui do Brasil, de Brasília, para o paciente de outros países? Olha, existem muitas coisas culturais. Então, por exemplo, na França, eu fiz estágio em 2 clínicas e numa universidade de Lyon. Morei em Lyon por quase um ano. E eu observava, assim, que, sim, tem bastante diferença. Por exemplo, lá não existe a especialidade de odontopediatria. Existem aqueles profissionais que gostam e vão mais focados nisso. E o hábito do fio dental lá é muito pouco, quase não existe. Os próprios professores não usavam fio dental. Isso que eu ia te perguntar, recentemente viralizou uma entrevista de um chefe de cozinha, famoso Jacan, que ele falou que ele não tem o hábito de escovar o dente após as refeições. Porque ele prepara, ele degusta um prato daquele e tudo mais, ele falou assim, eu não vou escovar o dente para não perder o sabor daquela refeição. Aí todo mundo falou, será que é verdade mesmo? E tem isso mesmo em outros países? Isso exatamente eu nunca ouvi. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum eles só escovarem à noite. Uma vez só por dia. Então, assim, a gente atende muitos pacientes da embaixada aqui, de todas as embaixadas, porque eu falo o inglês e o francês, e na clínica outros profissionais também. E então, há muitos anos que a embaixada americana já frequenta lá. Tem dias que eu acho até que eu estou nos Estados Unidos, porque só tem família americana. Então, a gente percebe que existe esse hábito, sim, de, às vezes, escovar só uma vez por dia, bem escovado. Né? E assim, e aí também tem hábitos alimentares muito diferentes. Na Europa, o açúcar é muito pouco, né? O lanche deles lá é muito legal, é super saudável na maioria das vezes. Já nos Estados Unidos, não. Na França, por exemplo, tem essa questão de eles usarem muito queijo. E, inclusive, quando eu estava lá fazendo estágio, foi interessante porque tinha uma mãe que a criança estava cheia de lesão de cárie. E aí eu fui perguntar, né, porque eu sou muito ligada nessa questão, eu sei que a cárie ela é multifatorial, ela tem a ver com a pasta de dente com flúor, com a água de abastecimento com flúor, tem a ver com a composição de salivar, tem a ver com a higiene, tem a ver com as idas ao dentista, com a aplicação mais complexo do que só escovar o dente, muito né? mais. E só que o fator predominante, mais importante, é a alimentação, com certeza. Então, eu perguntando para a mãe, né? E aí ela falou que não entendia, porque um filho não tinha nada de lesão de cárie e a outra tinha. Aí eu fui perguntar dos hábitos alimentares. E aí ela me falou que
a menina, o que não tinha problema, adorava queijo e comia muito queijo, e a outra não. E o queijo, já é uma dica aqui legal, é um dos alimentos que a gente fala que é um alimento protetor. Por quê? Os alimentos perigosos são os alimentos ácidos, e doce é sempre ácido, mas o doce não é simplesmente o chocolate, a bala. Tem doce em tudo quanto é lugar, né? O professor Politano, inclusive, ele é um professor bem conhecido nas redes sociais, e ele é um odontopediatra também, um colega meu que eu gosto muito, já veio dar curso aqui. Ele falou esses dias de um bolinho de sal, mas que ali está cheio de carboidrato, né? Que tem um mundo de açúcar ali. Então, assim, tem muito açúcar que está escondido e as pessoas não percebem. E, então, quanto mais o alimento é pegajoso e com açúcar, seja escondido ou não, mais perigoso. Então, a gente ensina na clínica os alimentos perigosos, só que a gente ensina os alimentos protetores. Então, toda vez que você comer e, por exemplo, sucos, quando a frequência também é uma coisa que influencia muito. Então, se você usa numa frequência alta, o risco é maior. Por quê? A saliva é um protetor natural. Então, quando você come com espaços, você deixa mais protegido, porque a saliva vai se encarregar de proteger mesmo se você não escovar. Porém, aquela pessoa que come toda hora aquela coisa de beliscar o tempo inteiro, é mais perigoso. Então, não é o ideal. Então, a gente ensina, vai comer um alimento doce, come um protetor depois. Então, os 3 principais protetores, decora aí. Interessante. Todos os tipos de queijo, todos os tipos de castanha e a pipoca de sal. Um desses você vai comer. Tem pessoas que gostam de todos. E tem pessoas que têm problema porque às vezes tem restrição à lactose ou à alergia à castanha, mas a pipoca geralmente... A pipoca eu uso sempre. Inclusive, a gente oferece na clínica pipoca. Olha. E oferece outras coisas e sempre fala, a pipoca tem que ser por último. E, então, nem sei, eu vou indo de um lado para o outro, acabei que eu perdi o fio da meada de onde que eu estava. Não, mas é interessante, doutora, que a gente está falando da odontopediatria. Esse acompanhamento desde a infância faz toda a diferença ao longo de toda a vida. Eu digo isso por causa da experiência que eu tenho lá em casa com o Miguel. Ele teve a amamentação dele foi até os 8 meses. Ele não teve problema nenhum. Agora ele está com uns 3 anos que ele começou a usar aparelho, aí que ele teve problema de cárie e tudo mais. Mas então, assim, essa alimentação... Não precisava ter. Pois é. Aí, assim, interessante que essa primeira infância faz toda a diferença na vida do adulto também, na saúde bucal, na saúde dental, né? Você tocou num ponto, assim, fantástico, que eu tenho falado muito isso nessas entrevistas e em palestras e para os alunos, né? Ontem mesmo eu vetei um vídeo que fizeram lá a gente faz esses vídeos informativos, né? E fizeram um vídeo que eu não tinha aprovado, falando qual o melhor momento de se levar o bebê ao consultório. Sim. E até muito pouco tempo a gente falava que era quando nascesse o primeiro dentinho. E hoje isso caiu por terra. Por quê? Hoje a gente pede para ir, do mesmo jeito que vai ao pediatra, tem que ir ao odontopediatra quando nasce. Por quê? Primeiro, a gente vai ensinar sobre hábitos. Hábitos que a gente deve evitar, por exemplo, da chupeta, da mamadeira. A gente vai ensinar a questão da amamentação, como é importante, como ela faz a diferença. A gente brinca que a amamentação é o primeiro aparelho ortopédico da criança. Por quê? A criança que amamenta, ela vai ter um desenvolvimento ortognático muito superior e saudável. Então, por isso que a gente insiste na amamentação natural. E o que acontece? Muitas vezes, você estava até contando aqui antes, o caso de freio lingual curto, onde muitas vezes ocorre um desmame precoce ou até não há amamentação devido a um freio labial ou lingual curto que não deixa amamentar e às vezes passa despercebido e a mãe fica frustrada com aquela dor e ela acaba desistindo. E isso prejudica tanto a mãe quanto o filho, porque a amamentação, ela tem tantos aspectos, tem um aspecto emocional, daquela ligação maravilhosa do filho. A criança que amamenta, ela é muito mais segura, ela é muito mais saudável,
saudável, então em todos os aspectos. E ela desenvolve a boca muito melhor. Então, por que o bebê tem que ir quando nasce? Porque ninguém melhor que o odontopediatra para fazer a avaliação da boca desse bebê e ver se ele tem realmente um freio labial curto, um freio lingual curto, porque não é só o labial pode interferir também. Quando o freio é muito... quando a gente vê a pega da amamentação, a gente observa se faz aquela boca de peixinho, onde o lábio superior tem que estar para fora e o inferior também fazendo aquela boca de peixinho. E quando não faz, a gente tem que tentar ajustar, por isso existem as consultoras de amamentação, muitas vezes é um trabalho multidisciplinar, onde entra a fonoaudióloga, a consultora de amamentação, às vezes um osteopata, o odontopediatra, o pediatra. Então, esses profissionais têm que se comunicar, muitas vezes, para ajudar uma criança. E quando a gente consegue resolver isso, ela vai evitar de ter problemas futuros. Problemas futuros, por exemplo, eu tenho várias crianças que chegam para mim que já estão, por exemplo, tem uma agora mesmo, 3 aninhos, e ela já está com vários problemas. Por exemplo, ela tem o freio labial muito curto. Então, ela não consegue, os pais não conseguem higienizar. Nossa. E ali está tudo com lesão de cárie. Com 3 aninhos. 3 anos. Ela não tem 3 anos, 2 e pouco. Além disso, ela tem uma respiração bucal. Por quê? Porque o freio labial é curto, não deixa correr um selamento labial, então dorme com a boquinha semiaberta, respiração mista, e o freio lingual também provoca essa respiração mista. Então, a criança que respira pela boca, ela dorme mal, ela desenvolve errado, então o palato vai ficar muito profundo, vai desenvolver uma mordida errada, é uma cascata de problemas muito grande. Então, assim, podendo resolver, quanto antes melhor. O melhor é não deixar acontecer, que é fazendo essa prevenção desde que nasce. Mas chegou, tá com 3 anos, viu tudo isso? Já resolve, porque senão ela vai só piorar. E é uma criança que desenvolve também hipersensibilidade oral, porque quase toda criança que tem freio curto, ela tem hipersensibilidade oral e ela tem também seletividade alimentar. Porque a língua não ajuda ela a comer direito, não ajuda a fazer a autolimpeza. Então, eles muitas vezes evitam carne, que é mais difícil, às vezes mastiga e joga fora, evita alimentos duros, cenoura, coisas mais duras, né, castanha. Então, são conhecimentos que a maioria das pessoas não tem. Infelizmente, muitos profissionais também não têm. Chega muitas crianças que a mãe fala, mas eu levei, nunca me falaram. Não viram. Os profissionais, às vezes, não estão preparados. Às vezes, não teve ainda aquela curva de aprendizado, não teve ainda tanta experiência, né? Eu sei que quando eu me formei, lógico que eu não sabia nem 1/10 do que eu sei hoje, né? Então, faz diferença um profissional que realmente tem uma bagagem, que está sempre se atualizando, que está sempre estudando, né? E que tem uma casuística boa, que atende muito. Isso é muito sério, que vai desenvolvendo uma série de outros problemas futuros também, problemas na fala, problemas de autoestima, aí cresce um adulto, problemas profissionais no futuro, isso é muito amplo, né? É um assunto muito interessante, muito amplo. Você tocou no assunto do freio lingual, queria que você falasse desse projeto que você desenvolve para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, que é esse projeto de cirurgia no freio lingual. Bom, na verdade, o projeto, ele nasceu, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de fazer o bem. E assim, porque quando a gente faz o bem, a gente que recebe muito mais bem. A gratificação é muito grande. Então, assim, eu sempre quis desenvolver alguma coisa nesse sentido. E quando eu comecei a fazer esse curso, eu falei, gente, é a oportunidade. Porque a gente precisa de paciente. Só que a maioria dos lugares cobram desses pacientes, né? Então, assim, a gente não cobra se a pessoa comprovar que está em situação de vulnerabilidade. Agora, tem pessoas que não estão nessa situação e que querem ir lá. Então, a gente tem uma taxa básica. Claro, a gente cobra bem, é só uma taxa mesmo, porque não é o caso dos outros pacientes. Mas a grande maioria que a gente atende é paciente que realmente não pode pagar nada. E então, eu falei, gente, eu vou estar tendo um benefício meu, porque eu preciso dos pacientes, e ao mesmo tempo eu vou estar fazendo bem para esses pacientes. E é um exemplo legal também para os nossos alunos, né? E então, assim, é uma coisa que é um ganha-ganha, né? Muito legal, muito gostoso. E a gente faz isso para todos os nossos cursos. Então,
por exemplo, os carros-chefes que a gente tem e que tem essa parte prática são habilitação em laser terapia e habilitação em sedação. No habilitação em laser terapia, o que a gente mais faz realmente são as frenectomias, né? Que tem labial, tem lingual. Só que existem muitas outras coisas que a gente faz também. Só que não aparece tanto. Porque, por exemplo, aquela doença mão-pé-boca, a gengivistomatite herpética, a candidíase, tudo isso é tratado pelo laser de forma maravilhosa, pouco invasiva, que não tem que tomar remédio. Então, é maravilhoso. Só que essas coisas, elas acontecem numa época. Então, não necessariamente você consegue para o curso. Sim, então, por exemplo, às vezes a gente está lá no curso e aparece, maravilhoso, porque aí o paciente tem a experiência. O paciente não, o aluno tem a experiência. Mas, por exemplo, para trauma também, né? Então, para tudo isso, a gente usa o laser terapêutico. E para cirurgias, a gente usa o laser cirúrgico, que ele faz não só frenectomia, mas faz também biópsia, remoção, por exemplo, de uma coisa que chama mucocele, que é quando inflama uma glândula. Pode ser também, no caso, para gengivectomia, tanto para a parte estética quanto... Hoje em dia tem um procedimento bem novo que nem todo mundo conhece e faz, que é uma coisa que chama miotomia. Ao invés de você só tirar o freio labial, você mexe em toda a estrutura por dentro da musculatura para soltar o lábio e melhorar o sorriso gengival. Olha. E a respiração, porque aí o paciente passa a ter o selamento labial. A gente fez, inclusive, no último curso, numa fonoaudióloga, que é nossa parceira no curso. Olha. E ela ficou muito satisfeita, ela manda muito paciente porque ela viu que realmente faz uma diferença enorme, não só na estética, mas na função, que é o mais importante. Esse freio labial, vamos popularizar, que você que está nos acompanhando aqui, é a língua presa. Não, né? O freio labial é o freio que a gente tem aqui em cima, né? E a língua presa? E a língua labial é o freio lingual. Isso, freio lingual, isso. E existe também, a gente tem 7 freios na boca, sabia? Olha. Mas os principais são o labial superior, tem o labial inferior, o lingual, que são os principais. Mas aí tem também aqui do lado as bridas, que ficam mais ou menos aqui assim, que muitas vezes a gente solta essas bridas justamente para o lábio ficar mais baixo e tirar o sorriso gengival. O que é o sorriso gengival? Quando você sorri e fica aquele gengiva todo aparecendo, né? Sim. Que não é muito estético, incomoda, né? Outra coisa, por exemplo, o freio labial, ele muitas vezes é o causador daquela distância entre os dentes que chama de astema. Aquela pessoa que tem aqueles dentes bem distantes. Muitas vezes a pessoa fecha isso com resina. Mas o ideal é você realmente fechar de uma forma ortodôntica. Às vezes, quando faz muito cedo, nem precisa de aparelho. Você tira o freio e o dente já volta para o lugar. Porque era por causa desse freio muito curto e grosso. Nossa, que interessante. Né? Não, engraçado que assim, muita gente vai deixando para depois... não, depois eu vejo, e isso influencia em muitas áreas da vida da pessoa, principalmente saúde, claro, né? E profissional também, né? Com certeza. Pessoa vai deixando isso para lá, é importante demais que você procure, principalmente uma pessoa especializada, né? Com certeza, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Como é que você trabalha nas redes sociais? Vamos mudar um pouquinho o foco agora, Eu só queria contar um caso que você me fez lembrar de uma paciente que foi pra gente, uma moça de 22 anos. Ela sofreu bullying até a cidade de 22 anos. Porque, infelizmente, ela passou por diversos profissionais que não falaram que ela poderia ser ajudada por causa da língua presa. Então, quando ela chegou pra mim, ela falou assim, por que ninguém falou isso antes? E era uma coisa que ela falava, que reclamava. Eu também não consegui entender. Mas, enfim, eu sei que a gente fez a frenectomia e essa moça, ela ficou tão feliz, tão feliz. Eu sei que ela deu um depoimento chorando de tanto que aquilo afetava a vida dela e o emocional dela. E outra coisa, gente, o freio lingual, ele não afeta só a fala, mas, por exemplo, uma coisa que afeta também é o beijo. Olha. Então, assim, nessa parte do relacionamento íntimo, faz muita diferença você soltar esse freio. Né? Vai ter um beijo mais interessante. Muitos profissionais trabalham com voz também, tem esse problema, mas não vão atrás. Sim. Eu acho engraçado, eu acho interessante que muita gente não vai, acho que é por medo também, né? Deixa eu te contar essa que é engraçadíssima. Recentemente, eu posso falar porque ele falou numa boa, o Rafael, que é da... ai, meu Deus, como é que chama a rede lá?
Ele é jornalista e ele trabalha na... Ai, meu Deus, quais são os nomes das redes? Tem a Bandeirantes, não é Bandeirantes? Rede TV... sei lá. Eu vou lembrar. Tá. Mas, enfim, ele foi fazer uma entrevista com a gente sobre língua presa, e aí a gente chamou uma outra colega, uma mãe de paciente, que é a Denisa também, ela também é jornalista super conhecida, faz um trabalho fantástico no Instagram dela sobre... Ela faz mestrado nessa área de neurociência, então ela fala sobre a relação da pessoa que trabalha na política com o jeito que ela se apresenta, o vestimenta. São fantásticas as análises dela. Denise Gurgel. E o Rafael foi entrevistar e ele pediu um paciente real. E aí eu lembrei da Denise com o filho dela de 5 anos, que fez com a gente a cirurgia. E aí eles foram, e aí a gente tá lá conversando, e aí foi muito engraçado, porque no bastidor, eu comentei pro Rafael, falei, e a Denise também tem, e ela tá enrolando para fazer. E ela falou, eu preciso mesmo, vou fazer. E aí ele falou assim, gente, eu acho que eu também tenho. Eu falei, eu tava desconfiando, mas eu não ia falar, não. Aí a gente olhou, ele tinha. Aí, tem, né? E aí ele falou, meu Deus. Aí ele mesmo colocou isso lá na reportagem, é por isso que eu tô falando aqui. E então ele falou, né, eu vou me organizar e vou fazer, Ilana. E eu falei, faça mesmo, porque vai te ajudar em vários aspectos. A pessoa às vezes acha que é só a fala, mas não é. O que acontece? Quando você tem a língua presa e você consegue falar corretamente, sabe por que é? Porque é a custas de outros músculos que você está usando e que estão sendo sobrecarregados. E essa sobrecarga vai fazer com que você tenha desdobramentos terríveis de dores, como eu te falei, pode ser dor na articulação, dor de cabeça, dor no pescoço. Teve uma mãe de paciente que descobriu e ela tinha torcicolo, que ela tinha que tomar remédio anti-inflamatório todo mês. Todo mês ela tinha torcicolo. E ela não aguentava mais tomar esses remédios. Ela fez a cirurgia, nunca mais teve, já tem 4 anos. Vira e mexe, eu ligo pra ela, e aí, tá bem ainda? Aí ela, tô ótima, nunca mais tive. E não é tão complexo assim, né, para esse medo todo das pessoas. Exatamente. Né? Olha, a cirurgia é muito tranquila. A gente faz com a sedação inalatória só para a pessoa ficar mais relaxada. É com laser, não sangra, não tem que dar ponto. Olha. A única coisa que é mais chatinha, e mesmo assim é de boa, é o pós-cirúrgico, onde tem que ter uma reabilitação com uma fonoaudióloga. E por que é um pouco chatinho? Só porque, quanto mais tarde, mais chato. Né? É, porque o adulto, ele ficou anos com essa língua. Então, ele vai ter que reaprender, e aí ele vai sentir aquela dor de academia na língua. Porque o músculo vai trabalhar diferente. Mas é uma coisa que todos superam, e depois do primeiro mês falam, mais que maravilha. Melhor coisa que eu fiz na vida. Agora, antigamente era muito mais chato, porque era a frio, tinha que dar ponto. Então, eu lembro direitinho de anos atrás, um colega meu que era dentista fez. E ele fez, nem existia ainda a laser. E ele falou, Ilana, arrependi demais. Não queria ter feito. Ele estava ainda com os pontos, né? Então, depois disso, eu não sei mais o que aconteceu. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente divulgar para as pessoas verem que sempre é tempo e vale a pena. Porque, inclusive, quando chega na velhice, muitas fonos que trabalham em hospitais falam para mim, Ilana, fica tão mais complexo, porque você... como todo músculo do corpo, vai enfraquecendo. E aí a pessoa, às vezes, precisa ser internada e ela está com aquela língua flácida, ela pode desenvolver um problema de fagia, eu esqueci, alguma coisa fagia, que ela não consegue engolir, porque a língua está muito flácida. Nossa. Então, vai só complicando mais. Então, tem a língua presa? Faça, quanto antes. O quanto antes, né? Doutora, eu estou acompanhando aqui a entrevista no podcast, quero conhecer mais o seu trabalho. Aí a gente vai falar agora das redes sociais. Como é que vocês trabalham isso lá? A gente tem 2 Instagrams. Um é o Instagram da clínica, que é IGM Odonto, que é da clínica IGM Odontologia para a Família, que está em Brasília há mais de 25 anos. Então, eu abri em 1999 e a gente foi crescendo, graças a Deus, sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. E a IGM Cursos eu abri em 2017, justamente fruto desse desejo de compartilhar conhecimento, né? E aí, daí surgiu o projeto. Então, por exemplo, as pessoas que
estão em situação de vulnerabilidade ou que não estão em vulnerabilidade, mas que querem fazer um procedimento mais acessível, pode entrar em contato, que a gente está sempre com lista de espera para quando tem os cursos. Então, por exemplo, eu estou com os 2 cursos abertos agora. A gente vai ter habilitação em laser em dezembro e a habilitação em sedação já começou a parte teórica, mas a parte prática, ela vai acontecer aos poucos, porque eu desenvolvi de uma forma que o aluno pode entrar em qualquer fase, porque as aulas são gravadas e a parte prática eu vou dar de forma individual. Olha que coisa perfeita. Aquelas, eu acho assim, perfeito porque é uma coisa que a pessoa vai estar lá inteira, eu vou estar inteira para ela, e ela vai ter acesso a um universo muito rico, né? Que se eu tivesse... Vendo em loco, tirando todas as dúvidas, não, né? Conhecendo todo o funcionamento da clínica, além da parte específica técnica, né? O funcionamento no sentido tanto dessa parte burocrática, que a maioria dos dentistas odeia, como também na parte de lidar com o cliente interno, com o cliente externo, tudo isso. Esse protocolo que você Isso, citou, o protocolo né? IgM, que, modéstia à parte, ele faz uma diferença muito grande, né? Ele funciona maravilhosamente, graças a Deus. E o legal é que todo mundo que trabalha com a gente tem muita satisfação, porque é gostoso você trabalhar assim, porque você sente aquela troca de energia boa, porque você está dando uma coisa boa, você recebe uma coisa boa, né? Então é muito gratificante. Doutora, a sede da clínica é lá no Brasília Shopping. No Brasília Shopping hoje em dia, graças a Deus, porque assim, lá ficou tão bom, porque quando eu comecei, foram salinhas que eu fui adaptando, ajeitando, e eu já achava o máximo. Mas quando eu mudei para o Brasília Shopping, ficou muito melhor, porque a gente planejou. Então, a clínica ela é muito planejada. E, inclusive, eu tenho uma coisa que foi feita lá que foi muito interessante, porque são 4 consultórios. E tinha a meta de ter um 5º. Só que ainda não estava no momento. Então, eu falei, enquanto não está no momento, vamos deixar essa sala aqui organizada para outra coisa e depois a gente reforma. Volta. E aí, eu tive que deixar toda a instalação pronta para facilitar, né? E aí, a gente fez ali um sofazão para tampar as coisas. Quando eu olhei aquele sofazão, eu falei, gente, que coisa horrorosa, isso aqui não vai ficar bom. Só que eu falei, já está feito, eu não vou mais. Deixa agora, não vou, deixa já gastei uma grana nisso aí, enfim. Aí, eu tive a ideia de colocar uma telona. E aí, sabe o que virou essa sala? A sala do Cineminha, que é a queridinha que eu não vou poder transformar em consultório. Porque é o lugar que todo mundo mais ama. Porque a gente põe aquela luzinha escura, aí a criança escolhe o que ela quer assistir, leva a pipoquinha. Então, agora que é odontologia para família, muitas vezes vai a família toda. Aí, quem acaba primeiro, vai relaxar lá. E ali, além disso, a gente tem uma outra sala que tudo que eu gosto para mim, eu quero dar para o outro. Então, eu sou fascinada com spa, com massagem, com coisas que me deixam, que produzem a dopamina. E aí, a gente tem uma salinha lá que chama Sala Zen. E nessa sala, a gente tem cadeira de massagem maravilhosa, aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia e algumas vezes iliberterapia. Vou explicar o que é depois. Então, essa sala, ela pode ser usada só para quem está lá esperando. Às vezes, uma pessoa que quer entrar numa reunião tem uma privacidade, porque é uma sala menor, que ela fica sozinha. Às vezes, a mãe que está esperando o bebê passar por uma frenectomia, um bebê, ela fica lá, porque a mãe não pode ficar junto, porque é muito estressante, né? Ela tem que dar um mamar, fica o pai, aí ela fica lá relaxando. Então, assim, todas essas salas, elas são muito utilizadas de uma forma muito positiva. E, né, então, assim, fora isso, tem a brinquedoteca, que é a sala principal de brinquedo, né? E as salas de atendimento. Então, já estou curioso para conhecer. Não lá. é? Não, mas é. Doutora, você dá curso para uma série de profissionais. Você já recebeu alguma proposta para expandir e levar a clínica para outros estados? A clínica não, mas o curso sim. A clínica, muitas pessoas falam, mas não como proposta. Não, você tinha que fazer, como é que chama? Franquia e tal. Mas olha, eu tenho prazer demais no que eu faço, mas eu, assim, não tenho essa ambição financeira, sabe? Tanto é que eu quase todo o meu dinheiro eu reinvisto. E é um problema, né? Não dá certo. Mas, às vezes eu fico com preguiça, porque eu falo, gente, eu não vou ter controle de qualidade. Então, assim, agora, o curso a gente até está conversando e talvez a gente leve para alguns lugares que estão pedindo.
né? Porque, assim, eu tô com uma equipe que está me ajudando a poder tentar fazer isso. Mas, assim, não fecha a possibilidade. Mas eu fico, eu tô numa fase da vida que eu não quero mais tanta dor de cabeça, não. Eu já sou muito agitada, já faço coisa demais, né? Então, se eu ficar pensando em mais coisa, eu não vou viver. E eu prezo muito a minha vida familiar, eu prezo muito o meu tempo de descanso, né? Eu acho isso muito importante. E graças a Deus eu tenho um marido que não tem nada a ver com essa área e que me ajuda a ser menos workaholic, né? Ele gosta demais de viajar e eu também. Só que se depender de mim, eu viajaria muito menos. Só que ele fala, Ilana, se você não for, eu vou. Eu vou. Aí sente obrigada. Aí eu me organizo e vou embora. Queria te perguntar, agora saindo um pouco dessa área profissional propriamente dita, da tua família, filhos, você tem filhos? Tenho um filho maravilhoso, amado, precioso, que é quase que a minha razão de viver. Assim, a pessoa mais importante da minha vida, né? Inclusive, ele é o meu garoto propaganda, né? Porque quando ele tinha... ele vai lá desde a barriga, né? Quando eu tive ele, com 45 dias, eu voltei a trabalhar. E ele ia junto, porque eu amamantei até 2 anos e 4 meses. Legal. Então, ele ia com a babá e ficava lá numa salinha de frente. E aí, com 1 ano e meio, eu fiz um livro que usamos todos os dias na clínica até hoje, que chama Ir ao Dentista Legal, que foi o meu primeiro livro, onde ele é o ator principal, que mostra uma criança de 1 ano e meio chegando pela primeira vez no dentista. Então, a gente usa como condicionamento, que é muito legal. E aí, hoje, ele já está com 20 anos. Então, ele passou... Eu fiz o segundo livro, que chama A Boca Como Você Nunca Viu, quando ele tinha 5 anos e meio, porque ele sempre me inspirou muito. Então, as fases que ele passava, eu falava, nossa, está acontecendo tudo isso, vou colocar isso no livro. E também é um outro livro que é muito educativo, instrui bastante, né? E aí, agora, na vida adulta, ele também fez um tratamento que eu ainda não fiz o livro, que foi muito legal também, que é até interessante falar, porque muitos adultos têm uma insatisfação muito grande com o sorriso, porque quando estava nessa fase de aparelho, ao invés de fazer um planejamento que fosse adequado, fez outro. Como que isso significa? O homem, principalmente, muitas vezes pode ter os dentes pequenos. Era o caso do meu filho. E com espaços. Então, tem 2 opções. Você pode usar um aparelho para fechar aqueles espaços, ou você pode aumentar o dente para ficar com o dente mais proporcional ao tamanho da pessoa. E aí, graças a Deus, quando o meu filho passou por isso, as profissionais que trabalhavam comigo me alertaram, porque eu mesma não tinha esse conhecimento. Olha. E aí, o que elas falassem, eu ia aceitar. Eu nunca tinha pensado nessa questão da estética. Eu pensava na função, nesse caso. E aí, a colega falou, Ilana, eu estou recebendo muitos... essa colega até, ela é de Uberlândia, chama Cíntia Galvão. Ela é maravilhosa nessa parte de estética. Ela transforma muitos sorrisos. Então, ela falou assim, se você fizer isso, ele vai se sentir infantilizado, vai ficar infeliz e não vai ter mais jeito, porque ele já vai ter fechado. E aí, ela falou, e aí a gente fez esse trabalho, e foi tão maravilhoso. Quando ele olhou no espelho, aquela boca nova, ele falou assim, agora eu vou sorrir. Agora. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que você tinha você nunca me reclamou. Então, assim, foi maravilhoso. E aí a gente fica atento para isso, né? E eu, de novo, peguei um gancho de outra coisa aí que eu não lembro onde que eu estava mais. Não, mas um bate-papo muito gostoso. Nossa, impressionante como passou rápido. Mas quando o assunto é bom, né, Ilana? Ilana, quero agradecer demais a sua participação aqui. Vamos reforçar as suas redes sociais, fala mais uma vez. Ah, sim. Então, aí tem a IGM Odonto, que é o nosso Instagram, que, no caso, é para a clínica particular. A gente tem todas as especialidades. Os adultos perguntam, a gente vai ser mimado igual as crianças? Eu ia perguntar se eu... Vai. O adulto é tão mimado quanto a criança, tem até presentinho no final também. e tem a IGM Cursos, que é para os colegas dentistas que querem fazer cursos e para pessoas que querem ser tratadas de uma forma de escola, também tem esse acesso que pode pôr o nome da lista de espera. E tem o telefone da clínica, que é o 3447-8229, lá no Brasília Shopping, na Torre Sul, sala 1209.
é uma clínica que é extremamente acolhedora, as crianças se sentem muito em casa, os pais também, então, assim, é um prazer enorme receber, inclusive para uma visita só para conhecer. Com certeza irei lá. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @maisbrasiliaoficial. Ilana, agora para a gente finalizar esse nosso bate-papo, qual a sua relação com Brasília, com a nossa cidade? Eu sou apaixonada por Brasília, apaixonadíssima, porque quando eu fui me mudar, eu pensava em São Paulo, só que assim, é porque eu tinha morado em Nova York, eu pensava Nova York, São Paulo, mas Brasília para mim foi perfeito, porque não é caótico como São Paulo, eu tenho uma qualidade de vida aqui que eu acho maravilhosa, né? Acho muito legal ter o lago, eu frequento o Yacht Club, que quando eu entro lá é como se eu estivesse num spa, e assim, eu amo, acho Brasília linda e, assim, gosto das pessoas. Acho muito legal o fato de ser também cosmopolita, né? Tem pessoas de todo mundo aqui e a gente tem essas pessoas lá com a gente, porque a gente, né, trabalha com essa coisa da língua. Então, assim, amo. Não tem mais o que falar além disso. Sou muito feliz aqui. Ilana, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Já vou marcar um horário, quero visitar, hein? Quero conhecer. Vai ser um prazer, viu? Obrigada também. Muito obrigado. Foi um enorme prazer, o papo foi bem gostoso mesmo. Fluiu demais. Gente, foi mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília, um bate-papo com a doutora Ilana, ela que é dentista, especialista em odontopediatria, com habilitações em laser terapia e sedação inalatória. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.